Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para essa nossa quarta aula do nosso curso de Teologia. Nessa quarta aula, então, nós vamos estar estudando uma introdução ao Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como a Torá, em hebraico, ou os 5 livros de Moisés. Esses livros são fundamentais para a compreensão do Antigo Testamento e da fé judaica e cristã. Os 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada livro do Pentateuco tem um caráter único e aborda temas centrais para a identidade religiosa e histórica do povo de Israel. Vamos então começar com o primeiro livro, o livro do Gênesis. A sua autoria e composição. A autoria de Gênesis, assim como dos outros livros do Pentateuco, tradicionalmente é atribuída a Moisés, mas questões sobre a autoria surgiram a partir de estudos modernos. A teoria documentária propõe que Gênesis foi composto a partir de várias fontes, principalmente as chamadas tradições javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Cada uma dessas fontes teria sido escrita em diferentes períodos da história de Israel, refletindo diferentes tradições religiosas. A data e o local. O Pentateuco teria sido compilado por volta do século V a.C., durante o exílio babilônico ou logo após o retorno do exílio, quando os textos sagrados de Israel foram organizados e escritos. O seu conteúdo e temas teológicos. Trata da criação. Gênesis começa com a história da criação do mundo e do ser humano, apresentando a teologia da criação e a bondade intrínseca do mundo criado por Deus. A queda e promessa de redenção, a entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva, com a promessa de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, sendo uma das primeiras promessas messiânicas. O pacto com os patriarcas, a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, que estabelece o povo escolhido, a promessa da terra, da descendência e da bênção para todas as nações. A teologia do pacto, o conceito de aliança é central em Gênesis, onde Deus estabelece relações de compromisso com os patriarcas. As teorias hermenêuticas a respeito do Gênesis. A leitura de Gênesis pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Algumas linhas interpretativas enfatizam a leitura literal, por exemplo, a criação em 6 dias, enquanto que outras defendem uma leitura mais figurativa ou teológica, focando nos princípios que as histórias transmitem sobre a relação de Deus com o ser humano. O livro do Gênesis também fala da história de José do Egito. O livro do Êxodo, sua autoria e composição. Semelhante a Gênesis, a autoria de Êxodo é tradicionalmente atribuída a Moisés. No entanto, estudiosos modernos questionam esta ideia, sugerindo que o livro foi compilado a partir de várias fontes, possivelmente entre os séculos 7 e 5 a.C. A data e o local. Os eventos narrados em Êxodo se passam aproximadamente no século 13 a.C., com o êxodo do povo de Israel do Egito e a aliança no Monte Sinai. Conteúdo e temas teológicos. Libertação e Páscoa. O livro narra a libertação de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa judaica, que celebra essa libertação, é central no livro. Deus como libertador. Êxodo destaca o caráter de Deus como libertador, que ouve o clamor do seu povo e age em sua defesa. A ação de Deus contra os egípcios revela seu poder soberano. A aliança no Sinai. O ponto central culminante de Êxodo é a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai, onde Deus estabelece uma nova aliança com Israel. A lei inclui os 10 mandamentos e as várias leis civis e religiosas.
A teologia da presença divina. A presença de Deus se manifesta de forma tangível, nuvem e fogo, durante a travessia do deserto e na construção do tabernáculo. As teorias hermenêuticas em torno ao livro do Êxodo. A interpretação histórica crítica tende a considerar a experiência do exílio babilônico como um momento de reafirmação das narrativas de libertação. A interpretação teológica foca na relação de Israel com Deus, que se revela como o Redentor e Legislador, um modelo de salvação que se cumpre em Cristo no Novo Testamento. O livro do Levítico, sua autoria e composição. Levítico foi provavelmente compilado após o Êxodo, com a finalidade de regulamentar as práticas litúrgicas e religiosas do povo de Israel. A autoria é atribuída tradicionalmente a Moisés, mas o livro reflete um desenvolvimento posterior das leis e práticas religiosas. A data e o local. Levítico foi provavelmente compilado entre os séculos 5 e 6 a.C., durante ou após o exílio babilônico. Os conteúdos e temas teológicos. Fala de leis cerimoniais e morais. O livro contém uma vasta gama de normas, incluindo leis sobre pureza, sacrifícios e festas religiosas, refletindo o desejo de Israel de viver em santidade. Santidade de Deus e do povo. Um tema central de Levítico é a santidade. O povo é chamado a ser santo, como Deus é santo. A relação de santidade é expressa através das leis de pureza, que buscam garantir que o povo mantenha uma comunhão adequada com Deus. Sacrifícios e expiação. As normas sobre os sacrifícios revelam a necessidade de expiação pelos pecados e a importância do sistema sacrificial para a manutenção da comunhão com Deus. As teorias hermenêuticas. A leitura litúrgica enfatiza a centralidade das práticas rituais e sua importância para manter a ordem e a santidade no povo de Israel. A abordagem moral de Levítico destaca a ética da santidade, que busca orientar o comportamento individual e coletivo para refletir a natureza divina. O livro dos Números. Autoria e composição. O livro de Números, como os outros livros do Pentateuco, é tradicionalmente atribuído a Moisés, mas contém uma mistura de fontes que podem ser datadas do período pós-exílico. A data e o local. A história narrada em Números ocorre durante o período de peregrinação no deserto após o Êxodo e antes da entrada na Terra Prometida. A data de sua compilação é provavelmente o século 6 a.C., com foco no período de transição entre o deserto e a conquista de Canaã. Conteúdo e temas teológicos. Vai falar do censo e organização. O livro começa com o censo do povo e a organização das tribos ao redor do tabernáculo. A importância da ordem e da organização é sublinhada. Rebelião e juízo. Números descreve várias rebeliões contra Moisés e contra Deus, como a falta de fé diante da terra prometida, que resulta em juízo divino, por exemplo, a geração que não entrou em Canaã. Fidelidade e promessa. A fidelidade de Deus, a sua promessa de dar a terra a Israel, é um tema central. O povo, apesar de suas falhas, é guiado por Deus. As teorias hermenêuticas. A interpretação pastoral de Números foca na experiência de peregrinação, entendendo-a como uma metáfora para a vida cristã, marcada por desafios, rebeliões e a necessidade de confiar em Deus. A interpretação histórica enfatiza as dificuldades de transição de um povo nômade para um povo estabelecido em uma terra. O livro de Deuteronômio. Autoria e composição. Deuteronômio é visto por muitos estudiosos como uma revisão e interpretação das leis dadas em Êxodo e Levítico. Tradicionalmente atribuído a Moisés, embora a autoria final seja datada de um período pós-exílico no século 6 a.C. Data e local.
Deuteronômio foi provavelmente escrito em um contexto de renovação da aliança entre os séculos 6 e 7 a.C. Conteúdo e temas teológicos, revisão da lei. Deuteronômio repete as leis dadas anteriormente, mas agora com uma ênfase na aliança entre Deus e o povo de Israel. O livro prepara o povo para entrar na terra prometida, chamando à obediência. Centramento em Jerusalém. O livro antecipa a centralização da adoração em Jerusalém, um ponto crucial para o futuro religioso de Israel. Bênção e maldição. Deuteronômio destaca a escolha entre bênção e maldição, dependendo da fidelidade do povo a Deus. Teorias hermenêuticas. A interpretação de Deuteronômio foca na renovação do compromisso do povo com a aliança, sendo lido muitas vezes como uma preparação para a entrada na terra prometida. A ênfase na escolha e liberdade é fundamental para entender o chamado à obediência e a importância da liberdade religiosa. A nossa atividade prática. Como os temas do Pentateuco se refletem na vida cotidiana dos cristãos hoje? Quais são as implicações de entender o Pentateuco de uma perspectiva teológica histórica? Conclusão. O Pentateuco apresenta a fundação teológica da identidade do povo de Israel. Cada livro tem seus próprios temas teológicos, mas todos se entrelaçam em torno da ideia de aliança entre Deus e a humanidade. A hermenêutica do Pentateuco continua sendo um campo dinâmico, com interpretações que variam de acordo com a tradição judaica, a teologia cristã e os métodos acadêmicos modernos. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.